Olá pessoal, um abraço a todos vocês. Vamos falar sobre o Esporte Clube Vitória e atualizar todos com relação ao que está se passando no cenário rubro-negro, né? Nesse momento. Iremos tratar aqui com relação ao Rodrigo Andrade e o Dudu, que foram agredidos na noite do último domingo. Eles estavam nas redondezas ali de Canabrava e a gente vai trazer à tona as situações do Rodrigo Andrade, do treino do Vitória e de muito mais, né? Rodrigo Andrade, que inclusive foi afastado antes mesmo desse ocorrido e não joga mais pelo Vitória. E o Dudu, falaremos também sobre o Dudu aqui e, claro, sobre tudo que houve, né, dessa situação e de situações relacionadas ao Esporte Clube Vitória, tá legal? Quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no canal do Dinâmico. A meta de likes são 4.000 curtidas aqui nesse vídeo, então deixa a sua curtida, quem tá pela televisão, pega o celular rapidinho e vamos juntos aí nessa batida. Bom, vamos lá. Uma fonte ligada ao canal do Dinâmico detalhou o que houve com relação ao Rodrigo Andrade e o Dudu. Eu estava assistindo o jogo da Argentina com a Colômbia, né? E aí recebi várias mensagens no WhatsApp sobre o que estava acontecendo. Primeiro, o presidente dos Imbatíveis falou sobre uma situação, não especificando o que seria, no Twitter, até que ele apagou depois. E aí, uma fonte próxima do canal do Dinâmico, próxima ali do local que aconteceu o ocorrido, trouxe à tona que torcedores foram até o bar onde o Rodrigo Andrade e o Dudu estavam na noite deste domingo e quebraram um carro que não era nenhum dos dois jogadores, inclusive, era de uma pessoa que mora ali na região, e quebraram o carro de Dudu também, que o Dudu tem usado. Então, além disso, obviamente, tomei conhecimento, ainda de acordo com essa fonte, que o atleta Dudu foi agredido por esses torcedores e o Rodrigo Andrade não, né? Com relação ao Dudu, ao Rodrigo Andrade não houve agressão física a ele, mas ao Dudu sim. E posteriormente a isso, os torcedores obviamente evadiram-se do local e foi toda aquela situação para a polícia entrar, resolver, veio a viatura já na madrugada, né, de domingo para segunda-feira, para tentar resolver essa situação que ocorreu nas regiões ali próximas do Barradão, inclusive ali de Canabrava, né? O fato é que momentos antes disso ocorrer, momentos antes não, mas na tarde do domingo, o presidente Fábio Mota disse ao BNews, Galácticos Online, que o Rodrigo Andrade estava afastado do Esporte Clube Vitória. Ele que não compareceu ao treinamento deste domingo, não justificou a ausência e por isso foi afastado pelo presidente ou pela direção do Vitória, não sendo mais utilizado neste ano. Mas momentos depois, né, horas depois, houve todo esse ocorrido com o jogador Rodrigo Andrade. Dudu não estava afastado não, a gente vai saber o que vai acontecer com o Dudu nesta segunda-feira, como eu falei a todos vocês. Aí vamos tomar conhecimento do que vai acontecer, né? Talvez imagens sejam divulgadas aí nos jornais, né? Nos Instagrams da vida também, e vocês tomem conhecimento do que ocorreu, mas posso garantir, um dos veículos que foram, não foi apedrejado, né? Foi com a barra de ferro. Um dos veículos que foi destruído, vamos dizer assim, esse veículo não era de Rodrigo Andrade nem de Dudu, era de um morador, ou melhor, de uma moradora local. E um outro veículo, esse sim, era utilizado pelo volante Dudu. Mas, bom, com relação a tudo isso, eu queria trazer aí as informações que o canal do Dinâmico tomou conhecimento logo após tudo o que aconteceu, né? Claro que, volto a dizer, imagens vocês vão conferir, se é que não já viram, a depender de quando vocês estão vendo esse vídeo aqui, não já viram aí nos Instagrams da vida ou nos programas locais aqui de Salvador, mas é um caso que aconteceu e a gente traz aqui a informação para todos vocês, beleza? Agora falando sobre futebol, falando sobre o Esporte Clube Vitória, sobre a situação que está acontecendo no Barradão, trago à tona que o atacante Yuri Castilho, ele voltou a ser reintegrado ao elenco, ele está apto e à disposição do técnico Thiago Carpini para ser utilizado, quem sabe aí, contra o Fortaleza, né? Na partida desta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Castelão. E a gente vai trazer à tona para vocês, obviamente, durante a semana, se o jogador vai estar em condição, né, de atuar contra o Fortaleza, se ele vai ser relacionado ou se ele não será relacionado, e tudo sobre esse atleta, sobre o jogador Yuri Castilho. O que eu quero falar aqui com vocês também é sobre a tabela de classificação do Vitória. E posteriormente vou falar sobre o treinamento que aconteceu no Barradão, além do retorno do Yuri Castilho. Inclusive o Rodrigo Andrade estava previsto para retornar, rapaz, nesse domingo.
a ser como eu posso dizer, reintegrado ao elenco. Ele que foi afastado para perder peso. Ele seria reintegrado neste domingo. Terminou que não apareceu para o treino. Foi afastado pelo Fábio Mota, que disse ao BNews e Galácticos Online que ele não seria mais utilizado durante o ano todo. E aí, de noite, teve essa questão que eu acabei de falar aqui para todos vocês. Mas sobre o Vitória na Série A, eu volto a dizer sobre o treino já. Eu separei aí a tabela de classificação que nos interessa nesse momento, né? Que é, obviamente, o Z4 e também ali aqueles que estão um pouco mais acima do Vitória. Vocês podem ver que o Vitória hoje tem 15 pontos em 16 partidas e está a 3 do 17º, que é o Corinthians. Mas tem um grande porém aí nessa tabela de classificação, que é o Grêmio. O Grêmio, ele tem 2 jogos a menos do que o Vitória e 4 pontos a menos. O Grêmio teria que vencer 2 partidas para ultrapassar o Vitória. O que eu não garanto, né? Obviamente, não tem como a gente garantir que o Grêmio vai vencer essas 2 partidas que tem. Claro, pode acontecer, mas eles não têm jogado um futebol que nos dê a garantia que eles vão conseguir esses 6 pontos e ultrapassar o Vitória. Porque se eles, por exemplo, vencerem uma partida só, tem a questão do saldo. Vejam os senhores e as senhoras. Aqui, ó, primeiro 15, né? Pontos. 16 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 18 gols feitos, 25 sofridos e o saldo de gol menos 7 do Vitória, como vocês podem conferir. O do Grêmio, o Grêmio tem 3 vitórias, portanto, se ele vencer uma partida e empatar a outra, ele empata em número de pontos com o Vitória nas partidas, nos jogos e nos jogos também, né? Claro, quando eles fizerem os 2 jogos que restam. E aí a gente vai ver no decorrer do que o Vitória for jogando a situação do Vitória com relação ao saldo de gols, que o Vitória hoje tem 2 a mais do que o Grêmio, né? Tem menos 7, o Grêmio tem menos 9. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Vitória está fora da zona, é o 16º, mas tem um time do Z4 que tem 2 jogos a menos, então temos que ficar cientes sobre isso. Próximo adversário é o Fortaleza fora, ainda fora no domingo te pega o próprio Grêmio, às 11 da manhã no domingo, e depois volta para Salvador para enfrentar a equipe do Flamengo. E vamos falar sobre isso também aqui no canal do Dinâmico. Mas o vídeo tem um oferecimento do comprimido Simparic, proteção para o seu pet contra carrapatos, pulgas e sarnas durante 35 dias. Diga sim para quem você ama, diga sim para Simparic. Consulte já o veterinário do seu pet e venha junto com a gente. Sobre o treino do Vitória, que ocorreu neste domingo, na tela aí, que o site do Vitória traz pra gente, né, como informação. Treino do domingo teve a reapresentação do Vitória, que foi o gol sexta e sábado. Então, aqui no lead, no sublead, fala com relação às situações, né? 2 dias de descanso, por causa da exaustiva maratona com jogos e viagens. Aí fala também com relação ao próximo jogo, os pontos ganhos que a gente acabou de tratar a respeito aqui. E aí começa a falar com relação ao treino, comandado pelo Thiago Carpini, né? Teve o exame de CK, né? Que a gente já sabe, para mostrar se o jogador está cansado ou se não está cansado, enfim. E aí no Barradão, o Caio Gili, que é o preparador físico, ele comandou a questão dos aquecimentos, e aí o Carpini depois pegou o grupo de atletas e aí começou a fazer finalização. Na segunda parte do treino, dividido em 2 quadrados delimitados por fitas, foi aplicado um trabalho técnico de posse de bola e também quebra de linhas. A conclusão da primeira das 3 sessões de treinamentos, visando o próximo duelo, seguiu com exercícios para aperfeiçoar a finalização. Acertar o gol, pedia o técnico. Essa questão de acertar o gol é uma situação de que os caras teriam que voltar no tempo, voltar a ser criança e trabalhar o fundamento de finalização, que obviamente tem sido aí um calo no pé do Vitória, uma pedra no sapato, porque realmente o Vitória, das poucas oportunidades que tem durante os jogos, não consegue concluir em gol. Conseguiu contra o Atlético Mineiro ser letal, mas também foi o único jogo assim que o Vitória aproveitou as oportunidades que teve, diria, né? E aí prossegue aqui a situação do treinamento. O Bruno Vini e também o Reinaldo, eles fizeram treino de fundamentos para zagueiro, né, orientado pelo assistente Stefan Djan. Osvaldo, inclusive, que já esteve relacionado no último jogo,
no domingo, desculpe, ele treinou à parte com o preparador físico Vinícius Franco e depois integrou-se ao grupo a partir da segunda parte dos trabalhos comandados por Carpini. Caio Vinícius seguiu tratando a lesão na posterior da coxa e fez uma atividade aeróbica em torno do campo do Barradão, né? Na segunda-feira, postarei o vídeo na segunda, pela manhã, os jogadores deram sequência à preparação. E aí é que está, eu quero saber com relação ao Dudu, diante dos fatos que eu falei no início do vídeo, né? Como é que vai ser aí o futuro do volante Dudu no Vitória, que é um ativo do clube, Vitória pagou por ele. E aí, como é que fica, né, a situação do Dudu? Aliás, a Vitória pagou por Rodrigo Andrade também lá atrás. Quero saber e entender, né, o que é que vai ser aí do futuro desses atletas realmente. Tá bom? Vamos prosseguir aqui com o vídeo. Eu quero falar sobre a classificação do ano passado, do final do ano passado, né? E como o Vitória está até aqui esse momento. Fica aqui com a gente, tá bom? O vídeo também tem um oferecimento da Clínica Santa Clara. Procure quem é referência em saúde ocupacional e especialista no social. Procure a Clínica Santa Clara do meu querido Alessandro Lobo. Meu amigo Alessandro Lobo, um abração para você, um abraço fraterno aqui, viu? Do Repórter Dinâmico. Só para vocês verem como é que o Vitória tá. São 9 derrotas já. Eu tava olhando quantas partidas quem ficou ano passado fez. Desculpe, quantas vitórias conseguiu, quantas derrotas teve, né? Isso aí é o final do ano passado. Você vê que o Vasco da Gama, o 15º, que fez 45, né? Aquela pontuação que todo mundo procura, etc. Pode ser menor esse ano, viu, gente? Para continuar. Por exemplo, 2022 foi menor a pontuação para seguir na Série A. Mas 2023, ano passado, o Bahia ficou com 44 pontos e o rebaixado do Santos com 43, ou seja, 44 conseguiu se safar. Mas veja, o Bahia perdeu 18 jogos, o Vitória já perdeu 9. Ainda faltam mais 3 jogos do primeiro turno e todos os 19 do segundo turno. Então, eu diria que para evitar, obviamente, o rebaixamento, né, o Vitória tem que fazer mais 10 vitórias, vamos supor, ou vencer 8 e empatar 6, para fazer os 45 pontos, né? No caso, conquistar mais 30. Vitória tem aí um desafio muito grande pela frente. É claro que é muito possível de conseguir. A gente vê, deixa eu voltar até para a classificação desse ano, até o momento, a gente vê um Fluminense com apenas 8 pontos, o Atlético Goianiense tem 11 também. O Grêmio, não sei se o Grêmio vai continuar aí. Eu acho que no Grêmio não segue aí, não. O Grêmio tem potencial financeiro para sair disso e fazer um investimento maior em contratações e em outras situações para sair dessa situação. Já o Corinthians, uma crise gravíssima, e aí a parte de cima, né? O Vitória, Cuiabá, Criciúma e Juventude, que para mim são os times aí que vão brigar para não cair. Eu não vou descartar o Grêmio, tá? Até o final. Diria que do 13º até o 20º são esses os times que vão brigar para não serem rebaixados até o final. Aí vem o Inter, o Vasco trouxe Coutinho agora e começou a se aprumar, né, dentro de campo, não vai cair. Atlético Mineiro e Bragantino, pelo amor de Deus, né? Nem vou citar aqui. Então, para mim, a briga para não ser rebaixado vai de Juventude a Fluminense até o final, para ver quem vai cair e quem não vai. Ou seja, é óbvio que nós precisamos das vitórias, de 10 vitórias para seguir, mas o quanto antes conquistarmos aí uma pontuação maior e evitar também as derrotas, melhor. O Vitória perdeu 5 jogos em casa. Então, tem coisas que a gente precisa ser... Tem jogo que a gente lamenta até hoje, jogo do Corinthians. Como é que perde um jogo daquele? Você deu 3 pontos ao Corinthians. O Corinthians era para estar com 9 hoje. Ou quem sabe com 10. Né? Vamos botar 10, que o Vitória empatou, beleza. Era para estar com 10 e o Vitória com 16, pô. Então olha os detalhes. Atlético Paranaense, jogo horroroso o Atlético Paranaense. Horroroso. O Vitória perdeu por 1-0, não existe aquela derrota. E agora pro Botafogo, que até que teve chance, que criou, mas não mereceu, né? E não vou nem contar esse jogo. Um jogo que não podia perder. Atlético Goianiense, pô, pelo amor de Deus. Teve a expulsão do Patrick Camon, depois degringolou, né? Desandou. Mas não podia perder. Então são esses detalhes, gente, que eu não trabalho com si, eu não gosto. Mas eu quero trazer à tona aqui os detalhes da Série A. São esses detalhes que podem fazer com que a gente seja rebaixado ou que evite. Então, o que evite? O que é que pode evitar? Concentração 100%, pelo amor de Deus. Aquela bola mesmo do jogo contra o Corinthians, o goleiro vai sair, bota a bola para cima, vai espalmar para lá, a bola vem para cá, aí meu atacante vem tirar para cima, fundamento de futebol, ele tira para baixo. Então,
Sabe, bicho, são as situações assim que, falar é fácil, mas, gente, o cara se propôs a isso, treina todos os dias para isso, desde criança para isso, ganha bem para isso. Ele ganha bem para pensar rápido e executar rápido. Então esse papinho de que falar é fácil, de que quem tá de fora é mais fácil, é papinho. É papinho. Se propuseram a isso, execute da melhor maneira. Papinho. Negócio de, não, porque quem tá lá dentro sabe qual é a dificuldade. Claro, pô. Se qualquer um conseguisse fazer, pensar rápido, sabe, de conseguir fazer o que eles fazem, todo mundo é jogador de futebol. Porque quem não são, porque quem tá lá tem que ter a possibilidade, a capacidade. E entender que o ônus é esse. É ser criticado por quem não veio, porque não tá lá jogando. Porque o cara quer o melhor pro clube. Vai ficar calado com os erros? No meu caso, no caso da torcida do Vitória, de qualquer time que seja. Não pode falar não, porque quem tá lá dentro é mais difícil. Pô, então não tem que ter torcedor no estádio, pô. Torcedor é emoção. Me desculpe. O vídeo teve um oferecimento do betnacional.com, a bet dos brasileiros. Se cadastre com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça suas apostas. Código dinâmico, tudo maiúsculo, quando você for se cadastrar na Bet Nacional. Tá legal, gente? Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Vídeo que, pô, infelizmente, começou meio pesado aí com a situação do Rodrigo Andrade e do Dudu. E a gente terminou trazendo aí outras questões. O dinâmico e reforços. Cara, o Vitória tá demorando demais de contratar, velho. Eu espero que quando traga jogadores, que o Vitória traga reforços de verdade, né? Que essa demora seja para um capricho, para ter qualidade nas contratações. Cadê os zagueiros pela direita? Cadê os beiradas? Pelo amor de Deus. E aí trouxe o Ricardo Hiller apenas e os garotos da base que voltaram. Garoto não é mais, né? Já faz filho, já... Pô, garoto... Os jogadores da base que estavam no Itabuna que voltaram. Mas, pô, e aí o que necessita realmente, né? E o que é que vai fazer com esses jogadores que estão aqui no elenco do Vitória hoje que não serão aproveitados? Vai ter capacidade de emprestar a zorra dos caras? De se desfazer sem precisar rescindir? Então tem esses detalhes aí que eu quero acompanhar para ver, mas não pode perder tempo. Não, porque a janela só fecha lá no dia 2 de setembro. Por dia 2 de setembro já passaram quantas rodadas, cara? Quantos pontos serão disputados? O Vitória precisa fazer 30 pontos, no mínimo, para seguir. No mínimo, para seguir 30 pontos. Com esse elenco vai conseguir fazer? Você acha que vai? Eu não acho. Com essa rapaziada que tá aí hoje, eu não acho. Me desculpe, eu não confio. Pode até fazer, pode até chegar lá na frente e botar para alinhar. Com isso aí, eu acho que a gente precisa de beiradas de qualidade que resolvam o jogo. Precisa de um zagueiro pela direita urgente para vir para ser titular. Urgentemente. Senão, meu amigo, vai ficar toda hora nessa situação aí de Deus nos acuda na defesa. E pontualmente ali as posições que precisam. Para mim, eu digo assim, ó, emergência, que é acima de urgência. Zagueiro pela direita e beiradas. Para mim, emergência. E aí, posteriormente, vai vendo algumas posições ali que possa agregar. Mas essa é a minha opinião. Quero ler a sua aqui no nosso comentário, beleza? Mas tá demorando. Tá demorando. E que essa demora nos traga um capricho, uma qualidade, né? Reforços. Reforços e não composição de elenco. Contratação por contratar. Reforços. Até o próximo vídeo, rapaziada.